Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os hidrocarbonetos classificados como alcinos. Então na aula anterior foram alcenos e agora alcinos. Então alcinos ou alquinos. Então diferente dos alcenos que foi na aula 2, agora os alcinos eles são hidrocarbonetos de cadeia também aberta e insaturada. Só que o que muda agora é que a ligação é tripla. Então no alceno era a ligação dupla e agora no alcino a ligação é tripla. Então aqui na tabelinha da nomenclatura, o que muda agora é que nós vamos utilizar essa parte aqui, ó, uma tripla. Então vai ser in. Então nos alcenos era o en e agora nos alcinos vamos utilizar esse in, que é a ligação tripla. É que o prefixo mantém o mesmo prefixo e a terminação O, né, que é padrão do hidrocarboneto. Então na atividade 5 da lista temos aqui o butino, então pede também aqui a fórmula estrutural e pede também a fórmula molecular. Então primeiro montar a fórmula estrutural e depois a fórmula molecular utilizando a fórmula geral. Então aqui no butino nós temos aqui 4 carbonos na cadeia, então já vou colocar aqui 4 carbonos na cadeia, que fica 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia. Então vamos selecionar aqui, deixar ele em negrito, colocar ele em vermelho também. Então aqui nós temos 4 carbonos na cadeia. Só trocar aqui letra maiúscula. 2, 3, 4. Então 4 carbonos. Então, agora aqui na ligação tripla, que aqui temos esse 1 in, esse 1 in, certo? Nos mostra que temos uma ligação tripla aqui na primeira ligação. Então aqui a primeira ligação aqui vai ser uma ligação tripla. Então vamos colocar aqui a ligação tripla na cadeia. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, que é o but, 1 in, tripla na primeira ligação. Agora completando com hidrogênio, esse carbono, como já tem 3, para esse carbono falta uma ligação, esse carbono tem 3 mais 1, 4, esse carbono tem 2, faltam 2 ligações, e para esse último carbono faltam 3, então aqui H3. Então fica assim essa cadeia but 1 in. Agora aqui vamos copiar essa estrutura aqui embaixo, já para adiantar um pedaço, que é pente 1 ino. Então se é pente 1 ino, nós colocamos aqui essa estrutura já com a ligação tripla aqui ó, na primeira ligação. Então aqui é o 1 in, é a ligação tripla na primeira ligação. E agora 1, 2, 3, 4, colocamos mais um carbono aqui. Ó. Então mais um carbono, que é um CH2, e aqui a ligação para fechar aqui as 4. Vamos só reduzir o tamanho para ficar na mesma linha aqui. Então passar para 28. Então fica assim. Então esse é o pente 1 ino. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ligação tripla na primeira ligação. Então pente 2 ino, podemos copiar essa estrutura aqui na parte de baixo, ó, pente 2 ino, só que agora vamos mudar aqui, ó, essa ligação tripla agora, que fica sendo ligação simples, e aqui na terceira ligação agora, vamos colocar a ligação tripla. Então aqui agora ficou a ligação tripla na segunda ligação. Aí, ajustando aqui fica 2, 3, né, que são para fechar 4 ligações. Então 3 mais 1, 4, esse já tem 4, esse carbono agora também tem ó, 3 mais 1, 4, aqui 2 e aqui 3. Então pente 2 ino, aqui na segunda ligação, a ligação dupla. Então 1, 2, ligação tripla, né, não dupla, tripla na segunda ligação, aí 3, 4, 5, que é o do pente. E esse O, só para reforçar, né, relembrar esse O, significa que ele é um hidrocarboneto. E por enquanto só carbono e hidrogênio. Então por enquanto só carbono e hidrogênio na estrutura. Então esse O
certo? Ele mostra que ele é um hidrocarboneto que só tem hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. X3-ino. Então vamos copiar aqui de novo essa estrutura dos 5 carbonos. Aqui, ó, X3-ino. Nós temos essa estrutura aqui. E agora na terceira ligação é que vai aparecer a ligação tripla. Então a ligação tripla agora vamos mudar, né, para a terceira ligação, que está na segunda. Então eu vou deixar aqui, vou colocar aqui atrás, ó, aqui mais um carbono agora, para fechar aqui os 5. Então aqui H2. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Temos 6 carbonos, que é o X de 6 carbonos. E aqui nós temos agora na terceira, a primeira, segunda, a terceira ligação, ligação tripla. Então só relembrando, lá na tabelinha da nomenclatura, o X, ó, X é de 6 carbonos, por isso 6, e o IN ligação tripla, então por isso a ligação tripla. E aquele 3, esse número na frente, ele mostra a posição da ligação tripla. Então 3 IN, ligação tripla na terceira ligação. Então ficou assim, então esse é o X3 INO. E agora na fórmula molecular que ele pede aqui, então nessa fórmula molecular que ele pede para fazer para cada um desses compostos, temos agora também uma fórmula geral. Então a fórmula geral aqui dos alquinos é CnH2n. Então dos alcanos era CnH2n mais 2. A ligação dupla, né, ela elimina 2 hidrogênios, e a tripla elimina mais 2 hidrogênios. Então por isso fica menos 2 agora. Então, aqui na fórmula molecular fica HCN, H2N menos 2. Então essa é a diferença, né, do alquino para o alceno. Para o alqueno. No alqueno era só 2N, agora vai aparecer esse menos 2 aqui. Então vamos só ajustar aqui essa fórmula para ficar bonitinho. Vamos deixar aqui assim. Aqui. Vamos colocar em branco também para ficar igual às outras. Assim. Então essa é a fórmula geral do alqueno, do alcino. Então vou botar aqui do lado de cada uma delas essa fórmula geral. Vou botar aqui em cima. Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, de novo, relembrando que dá para contar, né? Aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já sabe que é 6, mas usando a fórmula, 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. Então, fecha aqui a fórmula geral. Aqui é a mesma coisa. Nós temos 5 carbonos. Então, 5 carbonos, usando a fórmula geral, 2 vezes 5, 10. 10 menos 2. Então, aqui 10 menos 2 fica 8. Então fica C5H8. Contando, ó, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aqui, 8. Então dá para contar também, né? A fórmula geral só facilita, ela só se torna uma prova real, principalmente quando são cadeias maiores, que daí fica mais fácil para não errar, né, na fórmula molecular. 5 carbonos de novo, então fica C5, 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. Então C5H8. Aqui com 6 carbonos, então fica C6, 2 vezes 6, 12, 12 menos 2, 10. Então fica 10 aqui nessa estrutura. Só conferindo, 3, 4, 5, 6, 7 e com 3, 10. Agora na questão 6, ele tem aqui as estruturas e pede para escrever o nome, né? Então de novo, só relembrando, pegando aqui aquela tabelinha, que é a tabelinha aqui da nomenclatura, tem que sempre lembrar, né, que nós temos aqui o prefixo que mostra quantos carbonos tem, e aqui nesse caso, né, vamos usar o IN, que é do alcino, que tem uma ligação tripla. Então vamos resolver agora aqui a questão 6, e vamos lá para o Paint, vai ficar mais fácil para resolver. Então nós temos essa regrinha aqui. Vou botar aqui do cantinho aqui, só para a gente relembrar essa fórmula aqui. Vamos lá, então nós temos agora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então não esquecendo, né, que temos que começar sempre do carbono mais próximo da ligação tripla. Então esse carbono aqui, ó, ele está mais próximo da ligação tripla. Então esse carbono é o carbono 1,
Vamos dar aqui a cor essa numeração, colocar aqui em vermelho. Esse carbono é o carbono 1, esse carbono 2, aqui o carbono 3, carbono 4, carbono 5, aqui o carbono 6. Então eu comecei a contar pela direita, por quê? Porque é o carbono mais próximo da ligação tripla. Então, agora na nomenclatura nós temos 6 carbonos. Então fica X, que é o prefixo aqui, ó, o prefixo para 6 carbonos. Agora vamos colocar aqui a posição da ligação dupla, da ligação tripla, 1 in. Agora fechando, né, com o hidrocarboneto, vamos fechar aqui a nomenclatura com o O, que é de hidrocarboneto. Então fica X1 in, que é a tripla na segunda ligação. Esse agora nós temos aqui, ó, 6 carbonos. Então aqui nessa estrutura temos 6 carbonos e aqui nós temos 7, 8, 9, 10. Então montando aqui a estrutura, vamos fazer ela aqui embaixo, primeiro para pegar aqui, ó, 1, 2, que é a ligação, 1, 2, 3, 4, 5, vou completar aqui para o lado, 6, 7, 8, 9, 10. Esse fechou. Aqui temos 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos a primeira, segunda, aqui a segunda ligação é uma ligação tripla. Então aqui nessa ligação aqui nós temos que fazer uma ligação tripla agora. Vamos pegar aqui a linha e fazer aqui, ó, uma ligação tripla. Temos 1, 2, deixa bonitinho, 2, aqui 3. Então fechou aqui a ligação tripla desse carbono aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, 1, 2, 3, 3 com 6 dá 9, mais um aqui, 10. Então só completar com o hidrogênio agora, para ver como fica essa estrutura completa. Esse carbono aqui, ó, colocar embaixo de cada carbono o total de hidrogênio. Então para esse carbono aqui é H3. Aqui nós temos, vou deixar ele em uma outra cor aqui. Então H3, vou deixar ele vermelho aqui, ó. Para esse carbono, o próximo aqui fica H2. Aqui H2 para esse carbono. Aqui o próximo também, vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V para H2, H2, H2. Puxar para cá essa linha. Aqui nesse também H2. Então aqui nós temos, ó, 6 grupos CH2. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são os 6 grupos CH2, carbono com 2 hidrogênios. Esses dois carbonos não possuem hidrogênio. E nesse último aqui, né, temos aqui o H3. Então essa é a estrutura, né? Essa é a estrutura que aparece ali de forma simplificada. Então ficaria assim. Então é claro que não é necessário montar a estrutura para escrever o nome, mas só para entenderem como que seria a estrutura completa, ela ficaria assim, ó. Agora, colocando aqui o nome, nós temos 10 carbonos, então fica DEC. Então 10 carbonos, DEC. Aí temos ali a ligação dupla entre a ligação tripla. Aqui, ó, primeiro, segundo, no segundo carbono, a primeira ligação, a segunda ligação é dupla. Então fica aqui 2 in. E agora fechando o nome, né, com o hidrocarboneto. Fechando aqui o nome com o hidrocarboneto, aqui assim. Tem o 2 in. E agora, só botar o hífen aqui. Assim.
2-in, e agora fechando aqui com o hidrocarboneto, mudando aqui a cor, O. Então, DEC 2-ino é o nome dessa estrutura aqui. Então, fica assim esse formato. Só puxar aqui a letra C para baixo. Vou colocar aqui a letra C. E aqui nessa estrutura aqui, né? Aqui assim. Então, só relembrando, né, esse carbono aqui é o carbono 1 e esse carbono aqui é o carbono 2, certo? Por que eu comecei pela direita? Porque é o mais próximo dessa ligação tripla aqui, ó. Então, por isso que aqui ficou 2, certo? Então, aqui fica DEC 2-ino. Nessa estrutura também, né, tá de forma condensada, e nesse caso é importante fazer, né, ali a estrutura para conseguir entender, né, como que ficaria a nomenclatura até mais fácil, certo? Para não cometer o erro da soma. Então nós temos dois grupos CH2 e três grupos CH2. Então dá 2, daqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é semelhante à estrutura de cima aqui, ó, só que com 9 carbonos. Então eu vou copiar ela até aqui só. Tá, vou copiar ela até aqui e vai mudar também aquela ligação tripla ali, né? Então vou botar aqui embaixo, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu copiar essa estrutura aqui de cima, já que nós temos aqui 10 carbonos, copiar só até o 9. E agora vamos só entender o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho aqui um grupo CH3, então eu vou tirar essa ligação tripla daqui. Tirar essa ligação tripla, deixar lá guardadinha aqui no cantinho. E agora aqui no primeiro carbono ele é um CH3. Então aqui no primeiro carbono ele é CH3, que aparece aqui, ó, CH3. Temos três grupos CH2, então vou copiar aqui CH2, ó. Primeiro, segundo, terceiro grupo CH2. Agora, entre esses dois carbonos aqui é que vai entrar a ligação tripla. Então, a ligação tripla ela vem nesse meio aqui. Então, vamos só voltar aqui, ó, CH3 está aqui. Vou botar a ligação dele que faltou ali. Então, colocar aqui a ligação tripla, a ligação simples desse carbono, ó, 1 CH3 está aqui, né? Aqui três grupos CH2, 1, 2, 3. Aí a ligação simples está aqui. Agora aqui a ligação tripla. Aí temos dois grupos CH2, que é o primeiro, segundo, e fecha aqui o grupo CH3. Então essa é a estrutura, né, que aparece aqui em cima. E agora vamos numerar nessa cadeia aqui para descobrir, né, qual que seria a menor numeração para esses carbonos aqui. Então aqui, ó, vou começar por esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Começando pela esquerda, a primeira, segunda, terceira. A quarta ligação é tripla. Começando pela direita, primeira, segunda, terceira, quarta. A quinta ligação é que é tripla. Então a gente pode perceber, né, que esse carbono está mais próximo da ligação tripla. Então a numeração correta é começando por ele. Então vou botar aqui de outra cor, né? Esse carbono aqui é o primeiro. Só voltar aqui, esse carbono aqui é o carbono número 1. Esse carbono é o carbono 2. Aqui é o carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Aqui é o carbono 6. Carbono 7. Carbono 8. Aqui é o carbono 9. Então, se eu começasse a contar da direita, seria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto carbono seria tripla. Começando pela esquerda, primeira, segunda, terceira, a quarta ligação que é a tripla. Como a gente sempre busca a menor numeração, essa é a correta. Agora vamos colocar aqui na nomenclatura 9 carbonos. 9 carbonos, vamos relembrar, né, aqui em cima na tabelinha, ó. 9 carbonos é non, então non vai ser o nosso prefixo, e o in, que é da ligação tripla. Então vou voltar para cá. Nós temos aqui non, que é dos 9 carbonos. Agora vamos colocar a ligação tripla, que é na quarta ligação, fica 4 in. Então 4 in. E agora fechando o nome do hidrocarboneto, O. Então aqui fica O. Então fica non 4-in. Então aqui non de 9 carbonos, 4-in na quarta ligação a tripla e O de hidrocarboneto.
Olha aqui na cadeia de esqueleto, vamos também numerar aqui a cadeia, a gente já fica bem claro para nós, né, que nesse caso não tem nenhuma dúvida que esse carbono aqui é o carbono, é o primeiro carbono, que é o mais próximo da ligação tripla. Esse carbono é o carbono 1, esse carbono aqui é o 2, aqui nós temos o carbono 3, aqui o carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 e o carbono 8. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então só reforçando, né, que o carbono não é a linha, certo? O carbono é o ponto que aparece ali. Então só deixar ele marcado aqui para reforçar. Então o carbono é sempre o vértice aqui, ó. Aqui nós temos um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então o carbono é o vértice, não a linha que aparece ali, né? A linha é a ligação química. Então aqui nós temos agora 8 carbonos, oct. Então oct de 8 carbonos. Aí nós temos agora aqui a ligação tripla. Na primeira ligação fica 1 in. E aqui fechando, né, com o hidrocarboneto O. Então oct 1 in. Então são 8 carbonos, fica oct 1 in. Então a gente fecha, né, que é a nomenclatura dos alcinos. Então aqui é semelhante a dos alcenos, só que no alceno usava in e agora usamos o en. Certo? Então até a próxima aula. Na próxima aula vamos aqui para duas ligações duplas, que são dos alcadienos, quando aparece duas duplas entre os carbonos, em uma cadeia carbônica. Então até a próxima aula, que é sobre alcadianos.